Fala galera, voltei. O que? 5 dias sem postar vídeo? Eita que o negócio ficou complicado aqui. Mas com o inverno, além do frio que me faz querer ficar dentro de 3 edredom para começar a me sentir na temperatura normal, também veio aquela chuva forte. Como a minha internet parece ter alergia à chuva, a gota cai e a internet cai também. Mas não vamos perder tempo com isso, afinal já passou, fazer o quê? E em vez disso vamos começar a resumir logo isso para eu poder ainda postar o vídeo com sorte hoje. E então lá estava ele, cercado em meio à escuridão. De repente o garoto acordava, se levantava e lentamente olhava ao redor, mas tudo que via era a completa escuridão. Enquanto vasculhava com seus olhos ao redor, ele não parava de se perguntar onde ele estava, o que havia acontecido, cadê Sargasso? Cadê seus companheiros? E mesmo depois de dar uma volta completa, ele não havia conseguido nenhuma de suas respostas. No entanto, ele ainda conseguiu encontrar algo diferente do que estava esperando. Na sua frente, aquela garota estava ali, parada, apenas observando. Aí está você. O que você fez comigo? Para onde você me trouxe? O que aconteceu com o Sargasso e todo mundo? A garota, observando ele, se aproxima também e fala: eu já te respondi isso. Além do mais, eu vi que você estava olhando tudo em volta. Se parar e analisar a situação, não deve ser tão difícil de entender. Eu entendi sim, que você me colocou em algum tipo de prisão. Por acaso isso te parece uma prisão? Quanta bobagem, por que eu faria algo assim? Toma fechava o punho e falava, porque... E enquanto isso, em sua mente ele pensava, é muito mais fácil ser isso, só pode ser isso. E Ótinos falava, é porque é mais fácil aceitar que eu te levei para outro lugar e te prendi em um lugar escuro, do que aceitar a realidade de que tudo havia desaparecido? De repente, Toma olha para ela com afeição furiosa. Então você realmente destruiu Sargasso e Tóquio? Ao escutar aquilo, a garota começa a rir. Sargasso e Tóquio é tão hilário. Ver você tão furioso, só imaginando na possibilidade da destruição de uma fração tão pequena de algo que eu destruí, é realmente muito hilário. Toma novamente a encara furioso. O que você quer dizer com isso? E então Ótinos rebate falando, eu destruí tudo, tudo. Não existe mais cidades, continentes, planetas, espaço, céu, terra, inferno, galáxia, dimensões. Nada mais disso existe ou já existiu. O único motivo para você ainda estar se lembrando dessas coisas até agora é que seu Imagine Breaker ainda está impedindo a destruição das memórias que você possui. O que você quer dizer com isso? Eu estou falando que aquele mundo não existe. Na verdade, ele nunca existiu. Não depois que eu destruí ele completamente, mas o seu Imagine Breaker faz com que você retenha memórias, ou ao menos protege que elas sejam destruídas. Se fosse outra pessoa, ela já nem se lembraria daquilo tudo. Mas se é assim como você se lembra, eu não tenho memória apenas daquele mundo, e sim de todos e todas as suas possibilidades, de mundos diferentes, de mundos que poderiam ter existido, dos que existiram e dos que nunca existirão. Mas sinceramente, agora tudo isso não importa, afinal não existe mais nada. Além de mim, você, tudo que resta é essa completa escuridão. Ele sabia que escutar aquilo deveria deixá-lo extremamente furioso, mas tudo o que ele sentia era um estranho frio dentro de si. Ele não sabia que frio era aquele, mas aquele frio o impedia de ter qualquer reação. Seja ficar irritado, triste, ele não conseguia se concentrar o suficiente para ter nenhuma dessas reações. Não, isso não é verdade, isso não pode ser. Isso é só um truque seu, é manipulação. E por que eu faria algo tão sem sentido agora? Eu não vou acreditar, eu me recuso a acreditar. E então Toma começou a caminhar para o lado. Enquanto ele se distanciava, Ótinos começou a encará-lo, como se estivesse olhando para um aplicativo que havia baixado para passar o tempo, mas acabou sentindo mais tédio usando o aplicativo do que apenas se não tivesse feito nada. E assim o tempo se passou. Segundos, horas, dias, meses, não tinha como saber. Naquele lugar não havia sol ou lua, não havia dia ou noite, não havia como aquele garoto saber quanto tempo havia se passado. Tudo que ele sabia é que já havia caminhado tempo suficiente para conseguir chegar no oceano, não importasse em que lugar do mundo ele estivesse. Então, como era possível que ele ainda continuava caminhando e não tivesse visto nada? O garoto caiu no chão, cheio de sentimentos horríveis dentro de si. Ele não queria acreditar naquilo. Ele já havia gritado o nome deles várias vezes, mas nunca escutou uma resposta sequer. Ele novamente tentou gritar. Ele não esperava uma resposta.
parecia mais que aquele último grito era apenas ele mostrando que estava inconformado com sua própria situação. Qualquer um, por favor, qualquer um, Mikoto, Index, Lavinia. Ele gritou o nome de cada um de seus conhecidos e pedia, suplicava para que qualquer um que ele conhecesse, lhe desse uma resposta. No chão, depois disso, aquele frio em seu peito só aumentava. Finalmente, depois de caminhar tanto, Toma entendeu o que era aquilo. Aquele frio que ele sentia no coração era a solidão. No momento em que Otnus falou para ele que tudo havia desaparecido, em seu subconsciente que havia aceitado o que ela havia falado, aquele sentimento começou a crescer. Toma já havia se preparado para tudo que ele acreditava ser possível de acontecer com ele, dele acabar perdendo uma batalha, dele acabar morrendo e dele acabar não conseguindo salvar alguém. Todas essas possibilidades o enchiam de medo, mas ele já havia se preparado para isso. No entanto, ele nunca havia se preparado para essa possibilidade. Não tinha como ele se preparar para isso. Um lugar onde apenas ele existia e todo o resto havia sido apagado. Ele estava completamente sozinho. Aquilo o enchia de um medo completamente novo que ele nunca havia sentido e que fazia seu coração doer mais do que nunca. Por quanto tempo ele vai continuar naquele mundo completamente sozinho? Ele vai continuar ali até morrer? Será que um dia ele vai mesmo morrer? Toma começou a pensar nessa possibilidade. Afinal, ele não sabia há quanto tempo ele estava ali, mas ele não havia comido nada e mesmo assim não havia sentido vontade de comer. Então talvez isso significasse que seu corpo não precisava mais se alimentar, e se fosse isso, ele ficaria eternamente naquele mundo? Aquele medo horrível começou a subir pela espinha de Toma. Aquele sentimento como se estivesse preso em sua garganta. Ele tinha vontade de gritar algo, mas não sabia o que. Toma estava com tanto medo do que poderia acontecer agora que começou a gritar e chorar, enquanto batia sua cabeça com toda a força que podia no chão. Ele estava inconformado com aquilo tudo, mas simplesmente não podia fazer nada. Depois de encarar essa realidade, ele simplesmente gritou: "Mas que inferno de lugar é esse?" E então, atrás dele, aquela garota apareceu e falou: "Eu já falei pra você." Quando Toma olha pra trás, embora sua face tenha ficado séria, embora ele estivesse extremamente irritado com aquela pessoa, ele não conseguiu negar que uma parte dele estava feliz por ele não estar mais sozinho. Foi você quem fez isso. Me diga como eu faço pra voltar pra eles." E Otnus apenas repetiu: "Eu apaguei tudo. Não existe um caminho de volta para algo que não existe mais." Ah, só esqueça. Eu sinto que se eu continuar tentando explicar isso pra você, a eternidade vai passar bem mais lento do que eu imaginava. Eu apenas vim aqui porque eu finalmente decidi. Toma ficou a encarando. O Imagine Breaker é algo extremamente valioso. Afinal, ele é o ponto de referência do mundo original. Ele retrocede qualquer distorção da realidade até seu ponto zero, mesmo que seja uma alteração feita por um deus mágico. Então até eu poderei fazer bom uso dele. Mas aí está o problema. Atualmente o Imagine Breaker está com você. Claro, eu poderia simplesmente te matar, criar um novo mundo e esperar que ele reencarnasse em algum lugar. Mas a próxima geração do Imagine Breaker poderia ser um completo mistério. Poderia levar séculos até que ele reencarnasse. Poderia ser completamente inútil. Poderia ser algo que eu não pudesse utilizar. Em outras palavras, ele seria uma completa incógnita. Sendo assim, eu acredito que é muito mais fácil apenas utilizar você. Mas é claro, com essa sua personalidade, com certeza você não vai simplesmente me ajudar. Depois de tudo que você fez, acha mesmo que eu... Não, é claro que eu não acharia. Por isso, eu apenas pensei que se deixasse você caminhando por esse lugar, chegaria uma hora onde você apenas desistiria de tudo. Teria seu espírito quebrado. E facilmente eu poderia te utilizar. Há alguns minutos atrás eu acreditei que você havia chegado nesse ponto, mas algo em você parece se recusar a aceitar isso. Embora naquele minuto você estivesse encharcado de medo das possibilidades de um futuro onde você ficasse preso aqui eternamente e sozinho. Em um momento sequer você pensou em desistir de tudo. Você preferiu considerar a possibilidade de passar a eternidade aqui do que realmente desistir de tudo. Enquanto esse seu lado continuar, eu não vou conseguir utilizar você completamente. Sendo assim, eu encontrei uma maneira mais divertida de passar o tempo.
além de também conseguir quebrar completamente seu espírito, resolvendo dois problemas extremamente irritantes com apenas um movimento. Enquanto ela falava isso, Toma enxugava as lágrimas em seu rosto, começava a rir, apoiava sua força em sua perna direita, dava um passo para frente e encarava novamente com aquela feição séria. Oh, o que será que foi isso agora? Você apenas confirmou algo para mim. Esse poder na minha mão direita. Ele é realmente algo tão incrível que você deseja ele a todo custo. E você não pode simplesmente fazê-lo. Ele pode até mesmo apagar as suas alterações. Sendo assim, ainda existe uma possibilidade. Ainda deve existir uma forma de eu conseguir usar esse meu braço direito para salvar todo mundo. Então você quer salvar todo mundo, é? Muito bem, acho que isso vai ser interessante. Otnos começou a rir, e Toma fechou o punho sem entender. Vamos começar por aí, então. Dê o seu melhor, camejou Toma. Faça o possível para salvar o mundo. Toma começou a correr na direção dela, e com um estralar de dedo de Otnos, uma luz forte se alastrou por todo lugar. Até mesmo Toma foi engolido por aquela luz, e assim aquele mundo escuro desapareceu. De repente, aquele garoto em sua cama abre os olhos e se levanta. Olhando para frente, ele viu uma parede. Ele estava embaixo de um cobertor e em cima de uma cama. Não estava mais escuro em volta dele, mas ele lembrava claramente de tudo aquilo. Ele tocava nos lençóis e sentia completamente. Não era uma sensação falha como uma ilusão, muito menos como um sonho. Mas aquele lugar também não. Toma não sabia dizer se aquele lugar ou o anterior era um sonho ou se eram a realidade. As coisas estavam confusas em sua cabeça. Ele começou a olhar em volta e percebeu que aquele não era seu quarto. Jogando o lençol para cima, ele se levanta, começa a caminhar e quando chega na sala, ele percebe um buraco enorme em uma das paredes. Quando ele olha pelo buraco na parede, ele não acredita no que vê. Aquilo não podia ser real. Aquela era a cidade de Tóquio, completamente incendiada, em completas ruínas. Ele havia visto todo aquele lugar há um tempo atrás, quando havia caído do avião, junto com seus companheiros, após o ataque de um dragão. Então ele tinha certeza que aquele lugar era Tóquio. Mas como tudo chegou naquela situação? Toma começou a pensar, talvez ele tivesse ido para Sargasso, junto com seus companheiros, mas acabou sendo derrotado. E Otnos, junto com a Gremlin, fez tudo aquilo. Sem ter certeza de nada, Toma vai em direção à TV daquela sala e a liga. Assim como ele imaginava, estava passando uma certa reportagem. Uma jornalista estava de helicóptero sobrevoando a cidade de Tóquio, falando que a guerra continuava. De repente, após escutar aquilo, Toma caiu no chão. Ele não tinha forças para ficar em pé. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo no noticiário. Várias mortes, desaparecidos e a cidade em completas ruínas. Mas o que é isso? O que aconteceu? Quanto tempo eu fiquei dormindo? A Gremlin fez tudo isso enquanto eu estava dormindo? Mas quem me trouxe de Sargasso até aqui? É verdade, Freya e Mari ainda estavam aqui. O que aconteceu com elas? Droga, eu preciso de mais respostas. De repente, o noticiário começa a fazer uma transmissão do discurso que o presidente dos Estados Unidos estava fazendo. Ao lado dele havia vários líderes diferentes de várias nações, a rainha da Inglaterra, o Papa, entre vários outros figurões importantes. Thomas se lembrou da aliança que havia sido feita contra a Gremlin. Então eles vão se pronunciar, vão se revelar ao mundo. Mas nessa situação, não tem como esconder mais as coisas. Eles têm razão. E de repente o presidente começou a fazer seu discurso. Thomas apenas encarava o chão tentando encaixar as peças e escutava o discurso. Embora o presidente estivesse falando tudo em inglês, existia um repórter fazendo a tradução simultânea do que ele estava dizendo. Mesmo depois de todos os nossos esforços, nossos ataques, ainda não conseguimos matar aquele demônio. Agora sabemos que ele está realmente em Tóquio. Não vamos poupar esforços para eliminá-lo. Sabemos o quão cruel as nossas ações parecem agora. Sabemos que destruímos várias casas no processo e que colocamos algumas pessoas inocentes de Tóquio em estado de perigo. Mas no futuro, será muito melhor recebermos críticas por as ações agora, em prol de um bem maior, do que nos arrependermos depois de não termos matado o demônio quando tivermos a chance. Escutando aquilo, Toma fica confuso, mas começa a pensar: será que Otnos está aqui em Tóquio? E então, quando ele olha para a tela da TV, ele fica com a feição completamente pálida. Ele começa a suar frio. Ele sentiu como se algo em sua cabeça
estivesse se arrebentando. Não tinha como ele reagir diferente, não enquanto a sua foto estava passando na tela da TV com a descrição de o demônio que deveria ser matado a todo custo. Toma logo entendeu. A pessoa que toda aquela aliança estava tentando matar, a pessoa que estava em Tóquio e que era o alvo de todos, era ele. Toma então, segura na TV e começa a chacoalhar. Ei, não pode ser verdade, tem que estar acontecendo algum engano, mas por quê? Não há engano nenhum. Uma voz veio de trás dele. Era ela. Ela estava sentada no sofá daquela casa, com as pernas cruzadas, assistindo aquele garoto, se recusando a aceitar a realidade. Sabe algo engraçado? Em todos os canais da TV, de todo mundo, é isso que está passando nesse momento. Eu tenho certeza que se algum canal mudasse a programação e botasse outra coisa para passar, ele teria muito mais telespectadores do que os outros canais. Toma, fecha o punho, olha pra ela e fala: Optimus, o que você fez? Ela olhando pra ele e fala: o que você quer dizer com isso? Ah, você fala daqui? Sabe uma coisa interessante, garoto? É que eu nem fiz grande coisa. Não foi uma mudança tão grande assim. Apenas mudei o jeito que as pessoas viam você. O que você quer dizer com isso? De repente, do lado de fora daquele quarto, Toma escutou um barulho de pessoas caminhando. Ei, eu escutei algo desse quarto. Você acha que pode ser ele? Não podemos arriscar. Quando Tom escuta aquilo, ele fica preocupado. Ele começa a olhar para o lado de fora, pelo buraco na parede, pensando em pular. Acho que eu consigo pular a essa altura. Mas ele também não queria parar de conversar com Optimus, que nem se importava com tudo aquilo. Tem certeza que não vai sair daqui? Optimus, continuando a mudar os canais, fala: por que eu deveria? Olha, agora é Elizard quem vai discursar. O que você quis dizer com a forma que as pessoas me veem? Optimus olhando para ele fala: as pessoas têm uma forma engraçada de ver os seus atos. Elas veem você como o garoto que ergue o braço direito para salvar as pessoas. Por ser uma coisa boa, eles acabam censurando as outras partes. Eu simplesmente tirei essa censura, fazendo elas verem você do jeito que você realmente age. Como assim? Sejamos honestos. Você por acaso se pergunta se o que você está fazendo é certo ou errado? Nós sabemos muito bem que não. Você apenas faz as coisas porque você acha que é o certo a se fazer. Em outras palavras, você ergue seu punho para conseguir fazer com que as coisas saiam do jeito que você quer. Isso foi tudo que eu mudei na visão das pessoas. Isso foi tudo que eu mudei nesse mundo. Colocando uma fase adicional, eu fiz as pessoas pararem de ver você como o garoto que ergue o punho para salvar as pessoas, para se tornar o garoto que ergue o punho para fazer com que as coisas saiam da forma que você deseja. Em outras palavras, o medo que elas têm de você, essa vontade deles de quererem te matar, foi gerado por algo que você já fez, mas que por causa da visão antiga que eles tinham de você, eles ignoravam. Agora, sem essa máscara de bonzinho, eles conseguem realmente entender o peso da sua ação e tomaram a decisão de te tornar o alvo mais procurado do mundo. De repente a TV explode. Aquele lugar começa a pegar fogo. Toma olha pelo buraco na parede e vê fumaça subindo. Ele havia notado. As pessoas que haviam falado antes do lado de fora da porta incendiaram aquela casa. Toma salta pelo buraco sem acreditar nisso. Não pode ser. Eles nem tinham confirmado que era realmente eu. Está dizendo que eles incendiariam a casa com pessoas dentro só por causa da possibilidade de eu estar lá? Toma cai com tudo no chão e depois começa a correr. Ele corria pela cidade e não acreditava no que via. Ele não conseguia aceitar aquela realidade. Aquela cidade estava em completas ruínas, estava em chamas e caindo em pedaços. De repente, enquanto corria, Toma acaba desviando instintivamente para a direita. Mas ainda assim, uma bala passa de raspão pelo seu ombro que começa a sangrar. Ele olha para trás e não acredita no que via. Policiais comuns de Tóquio estavam o perseguindo, apontando suas armas e atirando nele. Ele já estava acostumado com esse tipo de situação, quando se tratava de bandidos ou então de magos o perseguindo, mas ele não conseguia aceitar aquilo. Aqueles dois não passavam de policiais comuns. O que Optimus havia falado realmente era verdade? Isso não saía da cabeça de Toma. Ele continuou correndo, indo pelos destroços, tentando sair do campo de vista. E enquanto corria, ele acabou entrando em outra casa, que tinha a TV ligada novamente. Lá ainda estava passando o jornal, mas era outra reportagem. Agora estava focando na execução de 2 pessoas. Toma começou a tremer. Ele não tinha certeza se tinha visto o que pensava ter visto. Ele estava com tremedeira pelo corpo todo, frio pela espinha. Lentamente ele foi se aproximando da TV, tentando ver de mais perto, sem acreditar naquilo. Quando chegou de frente à tela, ele simplesmente se ajoelhou e não conseguiu aceitar aquilo. Aquilo que estava passando na TV era a execução de seus pais. Mas por quê?
E então ela aparece novamente, se apoiando em suas costas enquanto ele continuava ajoelhado. Não é óbvio? Como você está sendo tratado como o inimigo número 1 de todo mundo. Logicamente, as pessoas envolvidas com você também ficariam nesse tipo de situação, principalmente aqueles que eram vistos como os pais do demônio. E então, antes da execução dos dois, o Papa fez um discurso, alegando o quão horrível eram as ações de Toma, dizendo que ele por si só já era uma afronta a Deus, pois sua mão direita era a negação do divino, e como o maior pecador de todos, Toma deveria receber a punição divina. Depois disso, simplesmente executaram seus pais, e Toma apenas pôde assistir pela TV. Ele começa a sair daquela casa, e então começa a vomitar do lado de fora. Otnus, que apenas continuou ali dentro, continuou olhando a reportagem, que trocou e começou a falar dos refugiados da cidade academia que foram para Tóquio. Pelas informações que foram ditas, parece que acreditavam que Toma havia se infiltrado no meio dos refugiados e também ido para Tóquio. Como não havia como saber ainda se eles estavam protegendo Toma, ou se Toma realmente conseguiu se infiltrar no meio dos refugiados sem deixar que ninguém percebesse, todos da cidade academia eram tratados agora como criminosos, pela possibilidade de estarem em conluio com Kamijo Toma. Otnus observando, então pensa, quer dizer que ainda pode ter alguns por aqui. E então ela desaparece novamente. Já do lado de fora, Toma começa a sentir uma dor horrível em sua cabeça. Ele se sentia zonzo, passava mal conseguia abrir os olhos direito. Ele começou a caminhar ainda mais por aqueles destroços, enquanto pensava no que Otnus havia dito. Eles haviam matado seus pais porque eram próximos a ele. Mas e se eles não fossem os únicos? O que havia acontecido com o resto de seus amigos? As possibilidades assombravam a mente de Toma, e só o deixavam em um estado ainda pior. Ele continuava caminhando, mas de repente, ele escutou um som vindo de uma das casas, completamente desmoronadas. Quando ele percebeu, ele conhecia aquela roupa. Era a roupa de estudante de seu colégio. Toma foi na direção para ver quem era. Ela estava quase totalmente soterrada pelos destroços, então Toma começou a tentar tirá-la. Ele rapidamente a resgatou, pegou pelos braços e tentou a tirar dali o mais rápido que podia. Ele queria levar ela para algum lugar para poder fazer o tratamento, pois aquela garota era uma de suas amigas, era alguém muito importante para ele. Era Fukiose, sua companheira de turma. Talvez Fukiose soubesse o que havia acontecido com todo mundo. Talvez ela pudesse o ajudar. Ele tinha que fazer algo. Levando ela no colo, ele tentou ir mais rápido que podia para algum lugar seguro, ou pelo menos mais longe dos destroços. Ele ainda estava zonzo demais para conseguir simplesmente caminhar em linha reta, sem ficar cambaleando de um lado para o outro. Talvez fosse a adrenalina ou a confusão em sua cabeça, mas ele não percebeu, até que ela fez de novo. A garota em seu colo usou um caco enorme de vidro para perfurar o estômago de Toma e então torcer o caco, fazendo 2 enormes buracos em seu estômago. Toma começou a vomitar sangue e então os dois acabaram caindo no chão. Com cuidado, Toma começa a tirar aquele caco enorme de vidro de seu corpo e então joga para o lado. Ele estava sem forças para continuar caminhando, sua cabeça estava ficando ainda mais confusa. A garota começa a se levantar e fala: "Foi sua culpa, é sua culpa, é sua culpa, é sua culpa." A mente de Toma já estava tão turva que ele não conseguia entender direito o que ela estava falando. A garota novamente tenta pegar o caco de vidro e começa a se aproximar de Toma. Ele não sabia o que fazer. Quando ela pega o caco de vidro na mão, ela começa a chorar. E enquanto gritava que apenas queria que tudo aquilo acabasse, ela mesma se perfura com o caco de vidro. Toma não entendia mais nada do que estava acontecendo. O que havia acontecido para ela chegar naquela situação. Ele tenta se aproximar dela. Ele queria ajudá-la, mas ele não tinha forças para isso. De repente, uma frota de aviões que estava passando derruba outros mísseis pela região, tentando matar Kamijo Toma. Nenhum dos alvos era muito perto de onde eles estavam. No entanto, fez com que uma rachadura aparecesse onde ele estava, fazendo com que ele caísse no subsolo do metrô. Lá embaixo, Toma usa toda a força que ainda tinha para conseguir ficar de pé. Ele usa sua mão para segurar o buraco que havia sido feito em seu abdômen. Ele começa a caminhar, tentando voltar para onde estava, preocupado com o que havia acontecido com Fukiose. Droga, eu preciso ajudá-la. Ele continuava a caminhar lentamente, mais zonzo do que nunca. E então, de repente, segurando uma lanterna em uma mão,
e um pé de cabra em outro. Aogami Pierce aparece e acerta Touma com força. Quando Touma cai no chão, sangrando ainda mais, ele olha e fala: Aogami! Que começa a caminhar lentamente na direção de Touma. Se não fosse por você, se não fosse por você. Touma tenta gritar: agora não é hora, precisamos ajudar ela. Mas ele já não tinha forças direito para conseguir falar isso corretamente. Mas não parava de tossir entre as frases e cuspir sangue também. Ajudá-la? Acha mesmo que isso ainda é possível? Não tenho mais esperanças nessa situação. Não depois do que você fez. Touma estava confuso. Ele não sabia o que havia feito. Mas você é sempre assim, não é, Kamiya? Você não desiste. E então ele começa a soltar aquele pé de cabra. E então sai dali, pedindo desculpa, mas ainda assim dizendo que essa era a única maneira. Touma só percebeu depois, mas ele nem havia conseguido escutar direito o que ele havia dito. Ele não sabia se havia sido a pancada da queda ou do ataque de Aogami, mas um dos dois havia feito sua cabeça sangrar muito, e desde então estava difícil de conseguir escutar ou de se manter consciente. Mas Touma não desistia. Ele continuava se arrastando, tentando voltar ao topo, enquanto mais sangue saía de seu corpo. Era frio, era doloroso. Era solitário, era horrível, até mesmo só se arrastando. Parecia que ele estava puxando seu corpo por uma lixa. Ele já não conseguia nem se manter consciente por muito tempo. A dor era horrível. Ele apagou 2 ou 3 vezes antes de conseguir chegar ao topo. E quando chegou, tudo estava muito mais escuro do que ele conseguia lembrar. Ou talvez fosse sua visão que também estivesse falhando. Ele olha na direção onde devia estar Fukiose. E outra pessoa estava ali também, de frente para o corpo caído no chão. A pessoa começa a se aproximar de Touma, e quanto mais perto se aproximava, mais ele conseguia ver a face daquela pessoa. Ele conhecia muito bem. Era sua professora, era Komoi. Quando ela chegou perto o suficiente dele para ele conseguir escutar a sua respiração, ele se esforçou o máximo que podia para perguntar a ela se algo havia acontecido com Fukiose, mas enquanto não conseguia nem dizer sensei sem cuspir 1 litro de sangue, a pequena professora na frente dele pegou uma faca que havia trazido consigo e perfurou as costas do garoto. Enquanto chorava, ela pedia desculpas. Ela dizia que sentia muito, mas ela era a professora. Ela não podia deixar seus alunos sofrerem ainda mais daquele jeito. Não, ainda mais depois de tudo que eles passaram. Ela tinha que assumir a responsabilidade, e por isso ela devia fazer isso. Touma já nem entendia o que ela estava falando. Pouco a pouco sua consciência estava sumindo, em meio àquela poça de sangue no chão. Sua visão pouco a pouco ia escurecendo. Ele mal conseguia ouvir as coisas ao redor. E então, aquela mulher apareceu novamente. Em volta dela tudo parecia ter parado. O próprio tempo parecia ter parado. Ela olhou para o garoto e notou, mesmo agora, diante a morte, ele ainda não teve seu espírito quebrado. Ele ainda tentou ajudar a garota. Então, mesmo que o mundo o visse como inimigo, ele ainda faria algo como salvar alguém? Ela continuou ali, apenas assistindo, e observou aquele garoto morrer. Komoi já havia saído dali, e então apenas ela observou os últimos momentos daquele garoto, antes de sua presença desaparecer completamente daquele mundo. Por que você faz tudo isso? Por que você vai até esse ponto? Por que se esforça tanto para salvar essas pessoas? E então, observando o cadáver de Touma em cima de uma poça de sangue, ela então compreendeu algo. Agora faz sentido, foi eu que entendi errado. Tive um novo plano. E enquanto um novo bombardeio era acionado em cima daquele lugar onde eles estavam, Otnus estrala o dedo e tudo desaparece. De repente, o garoto novamente acorda. Abrindo os olhos, Touma começa a olhar em volta e percebe que estava em sua sala de aula, no colégio, dentro da cidade academia. Ele estava suando frio, estava respirando forte, estava tremendo muito. Ele coloca a mão no lugar onde deveria estar um buraco em seu estômago e nota que não havia mais nada lá. Ele começa a pensar, aquilo tudo, o que foi aquilo? Eu tenho certeza, eu morri. E enquanto ele estava lá, do lado de fora da janela, observando tudo em cima de um poste de energia elétrica, estava Otnus observando ele pela janela e falando: "Não precisa ter pressa, Kamijou Touma. Temos muito tempo. Então vamos brincar o quanto quisermos." O jogo de Otnus estava apenas começando.
Bom, mas era só isso que eu queria trazer por hoje, espero que tenha curtido o vídeo, e se você quiser saber mais sobre aquele mundo que acabamos de presenciar, seu nome é Mundo Alpha. Foi a primeira dimensão criada por Otnus, e é a dimensão que tem a menor alteração e diferença para a realidade comum de Tuaru. Mas acredite quando eu digo que isso era apenas o começo. Então eu vou ficando por aqui, valeu, falou, deixe seu like, comente, compartilhe, vire membro que isso ajuda muito, fui!